Queridos, nós hoje começamos um desafio. É um desafio daqueles desafios prazerosos, porque é um desafio de estudar a Bíblia. E desde que eu me converti, eu tenho uma grande paixão, um grande amor pela epístola de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso. Sempre gostei, sempre admirei. Parece que quanto mais você estuda essa carta, mais você sente a necessidade de estudar. E o que nós então vamos fazer a partir desse domingo é estudar sistematicamente e expositivamente a epístola de Paulo aos Efésios. Para que nós então possamos desenvolver bem esse estudo e compreender de maneira adequada, nós precisamos entender então o contexto, conhecer um pouco sobre a fundação da igreja na cidade de Éfeso, conhecer um pouco sobre como era a cidade de Éfeso, para então podermos entrar no texto bíblico, domingo após domingo, e estudar então esse texto. Sendo assim, eu gostaria de fazer uma introdução ao estudo da epístola de Efésios, falando como surgiu a igreja ali. Ora, a igreja em Éfeso, ela surge a partir do final da segunda viagem, início da terceira viagem de Paulo, a viagem missionária de Paulo. Se você abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 18, você vai encontrar a partir do versículo 24, falando sobre a chegada de Paulo a Éfeso. Diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu de Alexandria chamado Apolo. Paulo já estava em Éfeso, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Livro de Atos, capítulo 18, nós encontramos então Paulo, ele vai até Éfeso, ele passa pouco tempo em Éfeso e deixa Priscila e Áquila e parte então para Corinto. Nós encontramos isso no livro de Atos, capítulo 18. A partir do versículo 19 e 21, nós então encontramos aí o florescer da igreja em Éfeso através de três pessoas. Através de Apolo, através de Áquila e através de Priscila. O problema de Apolo é que ele, apesar de ser um homem profundamente instruído, conhecedor da palavra, ele ainda não conhecia o que se chama do batismo no Espírito, né? O batismo com o Espírito Santo. Ele só tinha chegado, digamos assim, no seu estudo de seminário até o batismo de João Batista. Mas por intermédio de Áquila e Priscila, então, ele tem acesso a esse conhecimento e decide partir para outras regiões, fazendo aquilo que ele tão bem fez na cidade de Éfeso. Nós então chegamos no capítulo 19 de Atos, onde nós encontramos Paulo retornando à cidade de Éfeso. E esse retorno, ele foi um trabalhar profundo e sobrenatural do Espírito. Leamos então Atos capítulo 19, a partir do versículo 1. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Não era uma fé completa. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: um batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em
Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, isso era um hábito de Paulo. Quando ele chegava em uma cidade, o primeiro ambiente onde ele procurava ensinar sobre Jesus era na sinagoga, para os judeus. E ele então faz isso durante 3 meses. Ele falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus quanto gregos. Isso se deve ao fato de que a cidade de Éfeso era um grande centro urbano. Era uma cidade muito importante naquela região da Ásia. Então muitas pessoas iam, e muitos iam em busca da idolatria à deusa Diana, a Diana dos Efésios. Então eles se encaminhavam para prestar culto, e nesse momento em que eles buscavam o consolo, o achego da idolatria, eles então conheciam o evangelho por intermédio de Paulo. E assim então, Éfeso se torna um epicentro da propagação não de um vírus, mas da palavra do Senhor. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, olha que interessante, fazia milagres extraordinários, a ponto de se levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, sobre 7, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que nus e feridos fugiram daquela casa. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, Toda então essa notícia de que esse espírito que conhecia Jesus e conhecia Paulo tinha dado uma surra em 7 experientes exorcistas, era uma profissão naquela época. Isso então se espalhou. Veio então temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha, você está no centro da idolatria. Quem manda na área, quem é a dona do pedaço é Ártemis, Diana, a deusa dos Efésios. Era simplesmente a deusa mais importante de todo o império naquela época. E Éfeso era o centro dessa idolatria. Mas então um nome começa a se sobressair, que é um tal de Jesus Cristo. E essa fama que esse Senhor, que esse Deus, ele começa a ter em Éfeso, começa a atrair olhares extremamente preocupados. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Isso aqui é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho significa pecadores que confessam os seus pecados de maneira pública. O Evangelho do Senhor chegou com tal poder à cidade de Éfeso, por intermédio desses missionários, por intermédio de Paulo e de tantos outros que estavam com ele, proclamando o Evangelho, que aquelas pessoas que ouviam não apenas se sentiam interessadas, não queriam participar apenas de uma igreja, se sentiram tão constrangidos, tão culpados, que eles confessaram publicamente tudo aquilo que eles tinham cometido. Quantas pessoas nós conhecemos que se entregaram a Jesus dessa forma?
Quantas pessoas nós conhecemos que tiveram coragem de confessar tudo aquilo que fizeram? Esse é o poder do evangelho chegando em Éfeso. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, e queimaram diante de todos, calculando o valor dos livros, verificavam que chegava a 50 mil denários. A libertação da magia negra, da feitiçaria. O que essas pessoas fizeram? Elas pegaram esses livros caríssimos. Hoje é caro, naquela época só rico tinha livro. Diz que em Éfeso tinha a biblioteca de Celso, que tinha 12 mil volumes. Infelizmente tudo se perdeu no incêndio. 12 mil livros. E essas pessoas então o que faziam? Queimavam esse material. Não doavam, não emprestavam, não vendiam, eles queimavam esse material. Depois destas coisas, assim, versículo 20, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amados, como nós queremos que a palavra do Senhor prevaleça entre nós. Dessa maneira, abandono radical do pecado. Não é falando em línguas. Onde é que está a grande manifestação do Espírito aqui no capítulo 19 de Atos? Não é nos discípulos falando em línguas que não são língua dos anjos. São idiomas, como nós encontramos no livro de Atos, capítulo 2. A manifestação da presença poderosa do Espírito aqui é marcado pelo arrependimento e pelo abandono dos caminhos errados, pela radicalização, pelo compromisso com a santidade. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, e dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia, 2 daqueles que estavam a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Aí as coisas, claro, começam a ter os seus problemas. Por esse tempo houve um grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. O caminho aqui é o Evangelho. É aquelas pessoas que estavam seguindo a Jesus. Então começou um tumulto, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos seus artífices, convocando juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício. O que acontece? Quando chegou então o Senhor Jesus, as pessoas começaram a abandonar a idolatria, o lucro começou a cair. As pessoas que visitavam Éfeso, elas faziam questão de ir para casa levando uma miniatura ou do templo ou da deusa Diana. Só que com o passar do tempo e com o crescimento do evangelho, essas pessoas começaram a comprar menos. E isso começou a incomodar Demétrio. Sabe o que era Demétrio? Era um líder sindical. Aí você acha que eu estou sendo implicante? Não, naquela época já existia sindicato. E Demétrio era representante dessa classe de ourives, de artífices de ouro e prata. E o lucro deles então começou a cair e eles começaram a se mobilizar. E agora vocês estão ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. O próprio Demétrio ele reconhece. Se é feito por mão humana, não é de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. É verdade o que eles estão dizendo. Esse é um resumo do capítulo 19, de como o evangelho em Éfeso começou a trazer certos problemas. Paulo passa então 3 meses na sinagoga, e ele então recebe muita resistência daqueles judeus. E a partir daí ele passa a ensinar na escola de Tirano, e faz isso durante 2 anos. E a partir daquele lugar, o evangelho começa a se espalhar. Talvez de uma maneira além daquilo que Paulo imaginava, a ponto de vários milagres começarem a acontecer.
E as pessoas então começam a se converter. E no versículo 20, como lemos, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Eu acho interessante essa ênfase. Não era a igreja que prevalecia, não era o Paulo que prevalecia, não era Apolo que estava prevalecendo. Quem prevalecia naquele lugar era a palavra do Senhor. Então Demétrio, ele se levanta como uma grande oposição, a partir do versículo 23 a versículo 29, e as coisas só não tomam um cabo de perderem a própria vida, porque um escrivão da cidade intervém e apazigua os ânimos. Paulo, então, diante dessa realidade, ele encerra o seu ministério em Éfeso e parte para a Macedônia. Mas a igreja em Éfeso, ela foi construída mediante grande oposição e mediante a ação sobrenatural de Deus. Isso tem que ficar claro para nós. Não foi um evangelho implantado de maneira fácil, não foi mamão com açúcar, foi difícil, foi dificultoso, foi desafiador. Agora também o que Deus fez não foi brincadeira. Deus, ele produziu muitos milagres e ele fez com que a palavra dele prevalecesse poderosamente. E é interessante que a cidade, a igreja de Éfeso, é citada em outras epístolas do Novo Testamento, e tem uma epístola que é dirigida à cidade de Éfeso, que muitas vezes nós nos esquecemos, que é a epístola de Éfeso, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Éfeso é aquela igreja que nós lemos no livro de Apocalipse, que é chamada a atenção pelo próprio Senhor, porque ela abandonou o primeiro amor. Essa cidade, que foi alcançada pelo Evangelho de uma maneira poderosa, que vivenciou milagres, que passou pela perseguição, que passou pelo sofrimento, que fez com que a palavra do Senhor prevalecesse de maneira poderosa. Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, algumas décadas depois, nós encontramos essa igreja sendo acusada pelo próprio Senhor Jesus de que ela teria abandonado o primeiro amor. Em poucos anos isso aconteceu. E isso deve servir para a gente como um alerta. Deve servir para a gente como algo com o qual nós devemos nos preocupar. Éfeso começou tão bem e em poucos anos já existe a possibilidade dela ser condenada porque ela não consegue mais amar. Ela começou tão bem, ela começou sobrenatural e agora então ela passa por uma terrível crise, por um momento difícil. Então, se aconteceu com Éfeso, pode acontecer com qualquer um. Mas vamos falar então um pouco sobre a epístola aos Efésios, mas antes eu queria pedir que nosso irmão Lúcio, ele fizesse uma projeção, para a gente entender um pouco sobre a igreja em Éfeso. Passa um slide, pronto, aí nesse slide vocês então vão ver aonde está Éfeso. Nós temos ali a Turquia, onde atualmente é a Turquia. Nós temos aqui na parte de baixo do mapa a ilha de Patmos, onde João ele escreve Apocalipse. E um pouquinho acima, numa região costeira privilegiadíssima, nós temos a cidade de Éfeso. Era a cidade mais importante de toda essa província da Ásia Menor. Passa o slide. Esse daí é uma figura representativa de como seria o templo à deusa Ártemis. Foi esse templo que Paulo viu quando chegou em Éfeso. Era uma estrutura deslumbrante, eram 127 colunas, sendo 80 revestida de ouro puro. Cada coluna dessa tinha em média 20 metros de altura, e essa é a representação então de como seria o templo naquela época, que Demétrio ele estava tão preocupado que a fé de Paulo acabasse com o templo. Vamos ver como é que ele está hoje? Passa o slide. Pronto. Hoje o templo de Diana está assim. Demétrio tinha toda a razão de ficar preocupado. Hoje o templo está assim. O templo de Diana, o grande templo da deusa Diana, né? Que era a deusa principal de todo o império daquela época. Passa mais um slide. E essa daí, então, é a deusa Diana, que os efésios, né, os pagãos de Éfeso, tanto adoravam. É linda ela, né? Você sabe o que são essas protuberâncias que ela tem no peito? Seios.
A representação da figura de Diana, de Ártemis, era uma mulher com muitos seios. E essa daí é uma representação típica da Diana dos Efésios. Então, era essa a deusa principal da época, e ela era contra, digamos assim, ela que Paulo então pregava o seu evangelho. Mas vamos então voltar para aqui, só para vocês terem noção de como era. A epístola que nós encontramos então, aí você pode abrir agora no livro de Efésios, na epístola de Paulo aos Efésios, e nós vamos entrar agora no texto da epístola. A epístola de Paulo aos Efésios, ela foi escrita no ano de 61 depois de Cristo, enquanto, olha só, Paulo estava preso em Roma. Por isso, a epístola de Efésios é chamada de epístola da prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. São as chamadas epístolas da prisão. Então, Paulo ele está aprisionado em consequência do seu ministério, e aprisionado ele escreve para a igreja em Éfeso. Essa epístola ela foi dirigida a Éfeso e às igrejas da proximidade. Não era só para a igreja em Éfeso, mas era para Éfeso e para aquelas igrejas da adjacência. E essa epístola, ela possui duas seções bem distintas. Uma que é essencialmente doutrinária, onde ele fala muito sobre a igreja, fala muito sobre a obra do Senhor, e outra essencialmente prática. E nós vamos ter aqui o prazer então de estudar essa grande epístola, uma epístola tão importante que ela é chamada da rainha das epístolas. O grande assunto da epístola de Paulo aos Efésios é a igreja do Senhor Jesus. É sobre isso que Paulo vai falar, sobre a igreja. Vai falar sobre como ela surgiu, como ela foi formada pelo Senhor e como nós então podemos ser crentes nessa igreja criada pelo Senhor. Abra comigo o livro de Efésios, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 e 2, que faz parte da saudação de Paulo na sua epístola. Diz assim, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém? Olha só, o que nós encontramos no versículo 1 e 2 do capítulo 1 é aquilo que Paulo normalmente faz nas suas epístolas. É uma apresentação e uma saudação. Ele começa dizendo no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Ele se identifica e ele também diz a quem essa epístola é direcionada. Paulo, ele se coloca como autor da epístola e ele é aquele que conhece pessoalmente Éfeso e Éfeso conhece pessoalmente a Paulo. A história de Paulo e a história de Éfeso, dos irmãos de Éfeso, elas se entrelaçavam, eles se conheciam. Paulo ele fez parte da fundação daquela igreja. Paulo conhecia aquelas pessoas, sabia das dificuldades. E ele se apresenta nesse texto como o apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele se coloca como apóstolo aqui, e ele sempre faz dessa maneira, quase sempre. Às vezes ele se coloca como apóstolo, às vezes como servo de Cristo. Paulo ele se coloca como apóstolo, evocando primeiro o seu serviço. Porque a apostolicidade não é título de nobreza, não é status dentro de igreja. Apostolicidade, você ser apóstolo, significa qual o serviço que você desempenha em favor do reino de Deus. E Paulo, então, ele se coloca para aquela igreja como aquele homem que recebeu da parte do próprio Senhor o seu apostolado. Nós devemos lembrar que Paulo não estava entre os 12 escolhidos por Jesus. Ele foi introduzido posteriormente. Então, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, ele primeiro evoca o seu serviço, mas ele também evoca aqui a sua autoridade.
Não é qualquer pessoa que está falando. Não é qualquer crente. É simplesmente o apóstolo de Jesus. E ele fala então com autoridade, não é um título. É um encargo, é um ofício e é um trabalho. E ele é apóstolo de Jesus Cristo. Eu acho interessante que hoje surge profeta aí, apóstolo à torta e à direita. Não é? Antigamente até que valia a pena você dizer que é pastor. Hoje não tem mais. Quem é pastor? Hoje tem tanto pastor, né, que perdeu a graça. Aí inventaram o que? Bispo. E fizeram tanto bispo que ser bispo também perdeu a graça. Aí depois inventaram o que? Apóstolo. E hoje tem tanto apóstolo que também perdeu a graça. E depois inventaram um pai apóstolo. E também tem tanto pai apóstolo que também perdeu a graça. E depois inventaram agora que é patriarca. Paulo, ele se coloca de maneira real e vívida como apóstolo, porque ele é apóstolo. Ele recebeu esse comissionamento da própria parte de Deus, é o que fala, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi um ofício por ele escolhido, ele foi separado para esse ministério. Ele foi escolhido por Deus para exercer esse ministério. Aquele que antes era blasfemo, perseguidor e insolente foi alcançado pela graça no caminho de Damasco, como nós lemos em Atos capítulo 9. É as coisas loucas desse mundo para confundir as que são sábias. Paulo era aquele que descia à cidade de Damasco carregando em seu poder cartas para perseguir e prender cristãos. E nesse caminho, então, ele tem um encontro transformador com Jesus, e aquele que blasfemava, que perseguia, se torna agora o seu maior pregador. Ele mesmo fala sobre isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade. Olha que interessante. Por que Paulo foi salvo por Jesus? Por que Paulo era bom? Por que Paulo foi salvo? Por que Anderson é salvo por Jesus? Por que Anderson sabe falar bem? Por que Anderson tem estudo? Por que você foi chamado pelo Senhor ao Evangelho? Por que você foi salvo? Olha o que Paulo diz, ele foi salvo para mostrar a completa longanimidade de Deus. Não foi por mim, mas foi por ele. E Paulo, ele se coloca então dessa maneira, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória para todos sempre, amém. Nenhuma glória para o homem, nenhuma exaltação para o homem. Paulo, ele foi salvo, separado para o apostolado pela graça, pela bondade e pela longanimidade de Deus. Nada nele, tudo no Senhor. Este encargo ele recebeu porque Deus assim o quis. Porque Deus assim decidiu. Que aquele homem desprezado, quando Paulo inicia o seu ministério, quando ele começa a querer pregar, ele visita os crentes, as pessoas recebem Paulo com medo. Quem é esse? Era aquele que perseguia o evangelho. E esse homem perseguidor, ele experimenta uma transformação tão profunda, tão radical, que de perseguidor ele passa a ser o maior divulgador e missionário do evangelho. E essa epístola, então, é dirigida aos cristãos de Éfeso. Ele fala aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. São duas coisas que sempre andam juntas e que não podem faltar na nossa vida: santidade e fidelidade. Porque os crentes são santos e são fiéis.
Santidade porque eles foram separados por Deus para a sua glória. Deus os separou com esse propósito. Não pertencem mais ao mundo, as suas vidas não lhes pertencem. Agora eles pertencem a Deus, são propriedades exclusivas do Senhor e devem então viver para Ele em santidade. Não aquela santidade que nós aprendemos do catolicismo. Santo é aquele que consegue viver sem pecado e em morrendo é declarado santo, canonizado pela Igreja Católica. De maneira nenhuma. Santo é aquela pessoa que foi separada para o Senhor. E são fiéis no cumprimento dessa vocação de serem crentes. Queridos, que desafio grande para nós, como crentes em Jesus, conjugarmos esses dois elementos que são imprescindíveis da nossa vida, santidade e fidelidade. Sermos santos em Deus e fiéis em Deus, santos em Cristo e fiéis em Cristo. Quantos de nós não podemos, amados, declarar com toda a certeza e convicção de que nós somos santos e fiéis a Ele? De que o nosso coração pertence a Ele, de que a nossa vida está nas mãos dEle? Os cristãos de Éfeso, assim como todos os cristãos do mundo, são marcados pela santidade e pela fidelidade a Deus. Não adoram a outros deuses, não adoram a si mesmos, não abrem mão da fidelidade ao Senhor. E no versículo 2 ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. A saudação de Paulo termina com o desejo de duas grandes bênçãos sobre a igreja. E nós sempre usamos isso, e muitas vezes nós usamos simplesmente com um jargão. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor. E nós sequer meditamos no que seja essa graça e no que seja essa paz. Quando nós falamos de graça, nós queremos dizer a ação amorosa de Deus para salvar os seus eleitos. Em Éfeso, essa é a graça de Deus. É como Ele graciosamente e amorosamente nos salvou. E Ele fala também sobre a paz. Eu achei interessante no comentário de William Hendrickson, ele fala sobre a paz de uma maneira muito bonita. Ele diz assim, abre aspas para William Hendrickson: a paz é o sorriso de Deus que faz presente, a paz é o sorriso de Deus que se faz presente no coração dos redimidos. Olha que lindo, a paz é o sorriso de Deus que se faz presente no coração dos redimidos. O sorriso de Deus na nossa alma. Porque essa paz que Paulo diz nos lembra a reconciliação com Deus, a nossa libertação, a nossa nova condição perante Ele. Então o que Paulo deseja é que esses irmãos estejam plenamente cheios e conscientes dessa realidade, de que eles são alvos da graça e da paz do Senhor. Nós temos paz com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. A origem da graça e da paz está no Pai e no Filho. Ele diz a graça e a paz de Deus, assim também como a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele diz Senhor Jesus Cristo. São três palavras importantes que nós muitas vezes falamos também sem entender o significado. Senhor, Jesus e Cristo. Senhor, porque Ele é dono e proprietário das nossas vidas. Nós pertencemos a Ele. Quando eu digo Ele é o meu Senhor, eu estou dizendo que Ele é meu dono, que eu pertenço a Ele, que a minha vida é dEle. Quando eu digo Senhor e digo Jesus, essa palavra Jesus, Yeshua, no grego, significa o Senhor é a salvação. Ele é o meu Salvador. Ele é meu dono, Ele é o meu Salvador. E Ele é o Cristo, é o ungido, o enviado por Deus com autoridade do Senhor sobre a minha vida. Isso significa nosso Senhor Jesus Cristo. São 2 versículos apenas que introduzem o prefácio e a saudação dessa epístola. O que nós precisamos, queridos, tirar de lição dessa reflexão breve essa noite,
é que nós precisamos olhar e entender o poder transformador do Evangelho e como ele chegou na cidade de Éfeso. Como aquelas vidas foram impactadas. Uma grande dose de coragem, destemor, amor ao Senhor e santidade é necessário para que o Evangelho chegue a Éfeso, e lá ele encontrou pessoas de fato transformadas pelo Senhor para que a obra continuasse. Não simplesmente pelo poder das pessoas, mas pela ação do Espírito através daqueles cristãos. A ação da palavra de Deus através dos seus servos. Foi assim que o Evangelho chegou à cidade de Éfeso. E o que nós então entendemos sobre aqueles irmãos que nós devemos ser? Primeiro, nós somos santos e fiéis, ou devemos ser. O que deve caracterizar a nossa vida como crentes, como cristãos, é santidade e fidelidade a Deus. Compromisso com Ele, pertencimento, propriedade. Eu sou dele, eu pertenço a Ele e cabe em mim a santidade e a felicidade típicas de uma pessoa verdadeiramente convertida. E o que nós precisamos? Como Paulo ensina lá em Éfeso, nós precisamos de graça do Senhor e de paz. Às vezes a gente pergunta assim para o irmão: ô irmão, como é que você está? E o irmão diz assim: eu estou só na graça. Já ouviram essa expressão? Faz mais aquele teatro com aquela cara bem triste. E aí, meu irmão, como é que você está? Ô irmão, eu estou só a graça. É interessante que a palavra graça, charis, vem de uma expressão grega, chará, que significa alegria. É aquilo que produz bem-estar, que produz satisfação, alegria. E as pessoas então falam de uma maneira tão triste, como se a graça deprimisse alguém. E a gente diz: não, irmão, você não está pela graça, você está pela misericórdia. O que nós precisamos em nossa vida, amados, é da graça do Senhor. E isso Ele dá porque Ele quer, porque Ele nos ama e não porque nós merecemos. Porque se nós merecêssemos a graça, não seria mais graça, seria pagamento, seria recompensa. E a graça não vem como recompensa. A graça é um dom imerecido. E nós precisamos também de paz. Essa paz que produz o sorriso de Deus no nosso coração. Eu estou bem com Deus. As coisas estão, na minha vida, não estão lá tão bem. As contas não estão em dia. As pessoas estão doentes. Talvez a situação no seu trabalho não esteja tão boa, mas quando eu tenho a paz de Deus no meu coração, Deus, Ele sorri para mim no meu coração. Ele me dá a aprovação, diz: olha, eu estou contigo, Anderson. Eu estou com você. E é essa paz que Paulo então deseja para os colossenses que estão atribulados pelas circunstâncias que eles vivenciam, tanto fora quanto dentro da própria igreja. E se nós então, amados, conseguirmos entender e compreender o que precisamos ser, o que precisamos ter, ser santos e fiéis, ter graça e ter paz, a nossa vida ela caminha de maneira muito melhor. Sem precisar de tantas outras coisas, ou tantas explicações, ou respondendo tantos porquês que as coisas são assim ou acontecem dessa maneira. Simplesmente porque nos basta a graça e a paz do Senhor. E Ele é tudo o que nós precisamos. Absolutamente tudo. E foi assim então, queridos, que o Evangelho chegou até a cidade de Éfeso. No próximo domingo nós vamos continuar, vamos falar dos versículos 13 até os versículos 14, que são todas as bênçãos que nós recebemos do Senhor. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, pedir que o Senhor nos dê graça e paz.